Graças a paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, mas nós vamos fazer a exposição do 17, capítulo 17 e o capítulo 18. Por quê? Porque esses dois capítulos tratam de um mesmo assunto. Então, para a gente não cortar ele ao meio, a gente fala dos dois assuntos, dos dois capítulos com o mesmo assunto. Quantos dos irmãos leram esse capítulo em casa? Seria bom os irmãos lerem, para os irmãos se familiarizarem com a história, bíblica, e assim os irmãos vão absorver mais. Então, do verso 1 ao verso 6, acompanhe aí na sua Bíblia, ou aqui no telão. Nós estamos nos aproximando do final, então tem 5 capítulos. 17, 18, 19, 20 e 21. O 17 e o 18, ele vai tratar de Mica e da tribo de Dan. E dos versos 19 até o 21, ele vai tratar de outros personagens. E aí finaliza esse capítulo, esse livro. Sendo que, quando você lê o livro de Juízes, você vai perceber que a última história termina com a de Sansão, não é isso? Terminou de Sansão. E aí nós não vamos mais ver Deus levantando nesses 5 capítulos mais nenhum juiz. Então, a ideia, quando nós estudamos um livro como esse, é que esses 5 capítulos são os acontecimentos antes de Deus levantar algum juiz. Ou seja, é o apêndice do livro. Porque quando a gente chega no 17 em diante, parece que a gente está lendo outra coisa. Então, só para sincronizar os irmãos. Então, veja aí. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, algumas traduções está roubados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Quem foi que roubou o dinheiro da mãe? Mica. Eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei, ou seja, ele roubou. Então lhe disse a mãe, que nós não sabemos qual é o nome dela: bendito do Senhor seja meu filho. Era para ela dar pelo menos uma surra nele, o mínimo isso. E aí ela vem com uma frase dessa: bendito do Senhor seja meu filho. Mas vamos ver daqui a pouco por quê. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor. Senhor aí é Yahvé, tá? Ou seja, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura, que agora eu te devolvo. Ficou estranho novamente, Eu dedico o dinheiro ao Senhor, mas eu dou para o meu filho para ele fazer imagem. Está confusa essa mãe, Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu aos ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. Ou seja, ele fez da casa dele uma casa de deuses. E assim, verso 5, este homem Mica veio, então veja que é um homem, Homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Aí nós estamos vendo aí o quê?
o politeísmo, né, no meio de Israel. Monoteísmo, um único Deus. Politeísmo, muitos deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. A pergunta é, ele é levita? Né? Porque só quem pode ser sacerdote em Israel, por determinação de Deus, é a tribo de Levi. Então, provavelmente não é a tribo de Levi aí que Mica pertence, nem seu filho. Verso 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais certo. Ou seja, cada um por si e Deus por todos, né? Então vamos analisar esse texto aí para nós tirarmos algumas lições importantes. 17 ao 18 nos mostram a idolatria de Mica e da tribo de Dan. O nosso tema de hoje é Mica e o ídolo da sua casa. Então a primeira lição para nós é: temos que ter cuidado para não fazermos daquilo que o Senhor nos dá um ídolo. Ok? Então, o apêndice, como nós falamos, é o capítulo 17 até o 21, como se ele fosse escrito antes do capítulo 2 de Juízes. Nós vamos ver também que o livro de Juízes termina com a história do 13º juiz, que foi Sansão. Então Deus levantou 13 juízes em Israel, que encerra no capítulo 16. E depois temos descrições acerca de um estado caótico, viram? Ou seja, é um estado caótico em Israel nas áreas. Essa questão caótica era duas áreas, a civil e a religiosa. Tá? Que nós vamos ver nesses 5 capítulos, essa degradação, apostasia da questão civil e da questão também religiosa. Antes de entrarmos no texto, eu quero dar 3 conceitos para os irmãos, para a gente entender melhor esse texto. O primeiro conceito aqui é sobre o sincretismo religioso. A gente ouve muito falar sobre isso, né? O sincretismo religioso. Então, o que é o sincretismo religioso? É a fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Sincretismo religioso. E aí se empresta aqui uma palavra da física, fusão. Quem está estudando aí sabe o que é fusão. Então nós vamos ver que sincretismo religioso é exatamente a fusão de diferentes cultos e doutrinas. Ou seja, na cabeça da mãe de Mica está isso tudo misturado, não é verdade? Amém? Então ela não consegue ter uma definição de quem é o Deus de Israel e quem são, né, e os deuses dentro do seu contexto. Então o que é que ela faz? Ela faz uma reinterpretação desses elementos. Como nós vamos ver hoje, por exemplo, as pessoas fazem um sincretismo religioso, que é uma reinterpretação do quê? De elementos como a água, como o sal, como o óleo, como, por exemplo, vamos fazer uma corrente de oração, né? Então tem gente que leva isso para um sincretismo. Parece que a oração, ela só chega no céu se cada um fizer uma corrente até chegar lá. Ou então se fizer essa corrente e não quebrar, né? É uma reinterpretação. Entenderam? Ou seja, uma reinterpretação da oração a partir de uma corrente. Se não for corrente, não funciona. Como, por exemplo, a campanha, tantos dias, jejum tantos dias. Então, sincretismo é isso. Ou o sincretismo da releitura de que só o pastor pode orar pelo enfermo, pode orar por alguém que quer um trabalho, né? Parece que a oração do pastor tem mais poder que a sua oração.
e isso não é bíblico. Por exemplo, todos nós temos a unção de Cristo. Todos nós temos a unção de Cristo. Não tem unção maior ou unção menor. O que tem é quando você se consagra ao Senhor e o Senhor vai lhe usar. Aí é diferente. Amém? Então, entenderam que é secretismo? Que nós precisamos ver isso aqui. Um outro conceito é sobre apostasia. Apocalipse vai dizer que no final dos tempos muitos apostatarão da fé. E o que é apostasia? É o anúncio do cristianismo e abandono da fé cristã. Anteontem nós vimos um caso aqui em repartimento. Eu até mandei para alguns irmãos para saber se era verdade, né, de uma pessoa que se diz pastor e que foi pego com pedofilia, né? E as pessoas me confirmaram que era, e algum me deu até detalhes de quando a pessoa chegou, há 7 anos atrás, e abriu uma igreja, portas abertas parece, né? Então, enfim, e aconteceu o que aconteceu. Então, como é que uma pessoa consegue ter seguidores com um caráter desse? Então, são pessoas que estão reinterpretando a Bíblia a partir de alguém que diz, olha, Deus me disse que está te dizendo isso, isso, isso. Porque tem pessoas que só sabem ser crente se for assim. Se não for, não funciona. Então, nós temos que ter cuidado com a apostasia, né? Porque também apostasia, veja, apostasia é a renúncia do cristianismo e abandono da fé cristã. Eu posso ser um apostata vindo para a igreja, porque eu já abandonei a leitura bíblica, olha, há muito tempo na minha vida. Eu já abandonei a oração há muito tempo na minha vida. Então eu vou na igreja para pegar o quê? Para ir buscar a bênção. Entendeu? Então isso é também uma apostasia da fé cristã. É o abandono da vida cristã e sacerdotal também, sem autorização superior. Ou seja, Deus não te autorizou a abandonar a fé. Somos nós que abandonamos. Não é verdade? Então, nós podemos estar com uma postura de apostata, abandonando aquilo que o Senhor nos ordenou. Como, por exemplo, a igreja primitiva. E isso é um princípio. Princípios são imutáveis, não mudam. A gente não diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que as suas misericórdias duram de geração em geração, isso é verdade. Então, Deus ele não muda também o seu conceito, seus princípios. E o princípio que Deus colocou na vida da igreja, após ela ser cheia do Espírito Santo, ou seja, eles se tornaram cristãos genuínos, selados com o Espírito Santo, foi perseverai na doutrina, que é a palavra, e essa perseverança não deve ser somente do sacerdote, mas a ordem para toda a igreja perseverar na doutrina, perseverar na oração, perseverar na comunhão e perseverar na oração, perseverar do repartir do pão. Mas também todos os dias no templo e de casa em casa e andando diante do Senhor com o quê? Com temor. E o que é temor? É reverência, entendendo que eu estou diante do Senhor. O Senhor, ele não está aqui, senão nós íamos cometer uma heresia. Nós estamos diante do Senhor 24 horas, por isso que o culto é 24 horas. Aonde você está diante do Senhor. Então, isso é o quê? Isso é uma leitura correta de quem é Deus para nós. Amém? E definindo aqui, além do sincretismo religioso, apostasia, também a devoção. Nós temos dificuldade com essa palavra porque a gente acha que essa palavra é do catolicismo, e não é. Essa palavra ela é bíblica, onde cada um de nós deve ter a nossa devocional diante de Deus. Então, devocional é um compromisso sincero e fervoroso a Deus por meio de uma prática regular. Não é quando o cinto aperta. O cinto apertou, eu corro para Deus. Não. Mas uma devoção,
Uma devoção a Deus é o compromisso. E esse compromisso deve ser sincero e fervoroso a Deus por meio de uma prática regular. E aqui eu destaco o HDL, dia, hora e local. Nós temos que ter dia, hora e local, tanto individualmente, como coletivamente e como também na família. Ou seja, faça da sua casa a igreja do Senhor. Louve, ore, estude a palavra, converse sobre determinadas posturas dentro de casa que ferem a Bíblia. E quando a gente começa a fazer isso, a gente vai ver um divisor de águas. Quem é cristão realmente e quem não é. Por isso que Paulo vai dizer, a tua graça me basta e a graça do Senhor é irresistível. Ou seja, todo cristão, ele tem anseio por Deus como a corça pelas águas e como a criança pelo leite materno. Amém? Então agora nós vamos aqui para o texto. O livro de Juízes conclui com 2 relatos. 17 a 18 de Mica e Dan, 19 a 21 nós vamos ver a próxima quarta-feira. Que não falam, você não vai ver aqui a opressão estrangeira, você não vai ver o povo oprimindo Israel, Israel orando para que Deus levante um rei, e nós não vamos também ver a representação de salvação, ou seja, Deus levantando um juiz para salvar o povo de Israel. Nós não vamos ver, porque isso aconteceu até o capítulo 16. Mas ela nos mostra o estado de anarquia em que se encontrava Israel antes da instituição da monarquia, que vamos ver em Samuel, a monarquia. Então, até aí, nós vamos ver o verso 6 se repetindo, sempre, quando o verso 6 vai dizer, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava melhor. Parece que esse texto é tão atual, né? Vamos analisar ele daqui a pouco. Do verso 1 ao verso 6, nós vamos ver a apostasia da família de Mica. O verso 1 diz que um homem por nome Mica era da região montanhosa de Efraim. Mica, no verso 2, confessou para sua mãe que roubou os 1.100 ciclos de prata dela, surrupiou o dinheiro da mãe. E agora a gente precisa entender aqui a quantia, Então, um ciclo de prata, ele representa o salário de um mês de um trabalhador no campo. Ou seja, um ciclo é um salário mensal. Então, aqui nesse contexto, nós temos 1.100 salários. Isso corresponde, hoje, o salário está, vamos dizer que esteja R$1.000, então essa mulher tinha em casa 1.100.000. Não era pouco dinheiro, irmãos. O camarada não deixou nem uma moedinha para a mãe. E também não tinha banco naquele tempo, para ela guardar. Mas o valor era muito alto. Então, o que é que acontece aí? Então, nesse momento, Mica, ele infringe uma lei mosaica. Qual foi a lei que ele infringiu? Isso, furtou. O que é que ele diz lá? Não adulterarás, não tirarás falso testemunho e não furtarás. Umas traduções diz não roubais. Então, ele está infringindo essa lei mosaica dentro do seu próprio lar. E aí, Mica se arrependeu, você vai ver aí a partir do verso, ainda no verso 2, Mica se arrependeu e confessou o roubo para sua mãe. Por quê? Porque ele se arrependeu mesmo de ter roubado a sua mãe. O contexto aqui, irmão, ele nos mostra o seguinte, porque sua mãe tinha invocado uma maldição contra o ladrão. Maldição de mãe pega, viu? Não é, irmãs? E naquele contexto, irmão, o povo de Israel, ele levava isso muito a sério sobre a maldição feita por uma mãe. Então, quando Mica ouve que a mãe estava rogando uma maldição, o que é que ele faz? Ele imediatamente confessa, porque ele sabia que ia sobrar para ele. Não é verdade?
Hoje isso não funciona muito não, né? No meio do mundão aí. Então, quando a mãe ouve a confissão do filho, ela também tenta amenizar com uma bênção e a maldição contra o seu filho. E aí por isso que ela diz assim: bendito do Senhor seja meu filho. Então ela está dizendo para Deus: não, Senhor, a maldição não, ele é um menino bom, bendito seja ele diante do Senhor. Ou seja, ela tenta tirar a maldição e abençoar o seu filho, mesmo diante do que ele fez. Não é assim que acontece? Hoje, nossos filhos podem pintar os 7, mas a mãe, ela sempre tem a esperança de que esse filho se arrependa e de que esse filho mude a sua história. Não é verdade? Mica é uma mãe, talvez contemporânea aqui nesse contexto. Então, veja aí que depois desse relato, o verso 3 e o verso 4, ele vai nos mostrar um sincretismo. Ou seja, o que é o sincretismo? É uma reinterpretação de quem é Deus. Então veja aí o que acontece. A mãe de Mica dedica o dinheiro ao Senhor, mas por sua ignorância, a devoção dela ao Senhor assumiu um aspecto idólatra. Não foi isso? Por quê? Porque ela vai dizer aí, sua interpretação estava errada com relação a Deus. E o verso 5 diz que Mica tem uma casa de idolatria com ídolos e faz uma estola sacerdotal e consagra um de seus filhos para ser sacerdote. Agora veja só, a mãe, ela dá 200 ciclos de prata, ele faz um Deus, dentro da sua casa ele faz ali um altar perante Deus, mas aí falta quem? Falta um líder religioso, né? Como não tinha, ele faz do seu filho um líder religioso. E essa estola aqui, irmão, para nós entendermos, é uma espécie de manto usado pelo sumo sacerdote e era feito de linho fino, enfeitado com ouro e bordado e preso com um cinto. Então, você lembra nos filmes, quando o sacerdote usa aquele manto onde na frente dele tem uma placa com 12 pedras, 3, 6, 9, 12, lembra? Que representava as 12 tribos de Israel. Então, tanto a mãe quanto Mica, essa família, ela está confusa com relação a Deus e o culto a Deus. Então, eles fazem esse como sacerdote. E o verso 6, aqui, ele nos mostra o comentário lamentável sobre as condições caóticas daquele período da história de Israel, como poderia haver uma casa de ídolos dedicada ao Senhor. Era isso que eles estavam fazendo. É uma releitura, ou seja, um Deus politeísta. Eles queriam fazer deuses e queriam que Deus estivesse presente e recebendo toda a honra e toda a glória. E eles esqueceram que o povo de Israel é um povo monoteísta que tem somente um Deus. Quais são as lições que nós tiramos aqui desse primeiro parágrafo? É que nós precisamos evitar a idolatria no meio de nós. Nós precisamos ter uma leitura de Deus correta. Eu estava comentando uma canção que nós cantamos aqui, eu não lembro qual foi a canção, aonde dizia que nós iríamos ver a face de Deus. E quando a gente vai estudar a Bíblia, né, quem chegou mais perto de Deus foi Moisés, na penha da rocha, e que viu somente as costas, mas não viu Deus. Então, irmãos, Deus, mesmo na eternidade, nós não vamos ver a sua face. Vamos ver Jesus. Mas o Deus eterno nós vamos adorar. Nós vamos adorá-lo. Né? Por quê? Porque Ele é santo. Né? Então, isso é difícil para nós entendermos hoje, à luz da Bíblia, porque tem gente que quer ver Deus face a face. Hoje nós vivemos, irmãos, através da pregação e do louvor, um cristianismo romântico,
Nós temos que ter muito cuidado com o cristianismo romântico. Tem algumas músicas que dizem: eu vou deitar no teu colo, né? Vou deitar no teu peito, né? Então, faz uma releitura romântica da Bíblia e, na realidade, a Bíblia está dizendo para cada um de nós: perseverai a cada dia para que você alcance a vida eterna. Então, a vida cristã é uma luta todos os dias. Eu não posso ter a vida cristã como um momento romântico na minha vida. Amém? Então, vamos lá para o segundo parágrafo, do verso 7 ao verso 13. Um levita em casa de Mica. E aqui é muito interessante. Vamos ver aí esse acontecimento aqui. Verso 7. No antigo Israel, os levitas eram os encarregados de exercer as funções sacerdotais. Eles estavam espalhados por toda a região de Canaã. Lembra que os levitas receberam 36 cidades para habitar? Lembram? Quando nós estudamos Josué, eles foram os últimos. E Josué deu 36 cidades, ou seja, eles estão espalhados em todo Israel. Então, esse cidadão aqui, que nós só vamos descobrir o nome dele no capítulo 18, verso 30. Se você quiser dar uma olhadinha, você vai descobrir o nome dele lá. Só aparece lá o nome dele. O verso 9 vai dizer que o feliz encontro proporcionou a Mica um sacerdote legítimo e ao levita uma oportunidade para viver do seu ministério sacerdotal. Então, esse encontro, ele foi importante, mas aqui está se abrindo mão de alguns princípios. Então, veja aí como acontece. O verso 10, Mica faz uma proposta. Eu lembro que quando o irmão Juvenal disse assim: pastor, nós vamos lhe mandar uma carta proposta, né? Quando uma igreja convida um pastor, ela manda a proposta, né? E eu recebi por e-mail a proposta. Veja aqui a proposta, como acontece nesse caso aqui. Olha só, verso 10. Mica faz uma proposta. E o que é que ele diz? Ser-me por pai. Está aí no verso 10. Fique comigo, disse-lhe Mica: seja meu pai e sacerdote, e lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Olha aí a carta convite, né? Então, essa carta convite, deixa eu esclarecer aqui essa frase no texto, quando ele diz assim: ser-me por pai. Pai era um título de honra dado às pessoas consideradas dignas de especial respeito, que já foram profetas, no caso levita, como também Elias e Eliseu. Vamos ver aí a carta proposta? Olha só, fique comigo. Disse-lhe Mica: seja meu pai. Ou seja, ser meu pai é ser o meu líder espiritual aqui que ele quer. E sacerdote. E cada ano te darei 10 ciclos de prata. Quanto é um ciclo de prata? Equivale ao quê? A um? Isso. Então ele está oferecendo o quê para o levita? 10 salários por ano. Então, 10 salários por ano, mais roupas. Que roupa é essa aí? Essa roupa aí é a estola que ele fez. Então, ele tira do filho que não era sacerdote para um sacerdote legítimo. Então, vai dar roupas e o que mais? Comida. Então, seria o quê? Uma cesta básica por mês. Não é isso? Então, essa aqui é a proposta e provavelmente casa também ali naquele contexto. Amém? Então, nós vamos ver aí que a partir do verso 11, o levita, claro, ele está perambulando, ele não tem aonde reclinar a cabeça, ele está tentando arrumar um trabalho e ele consegue uma proposta aí muito boa. Então, no verso 11 diz que o moço lhe foi como um de seus filhos. Então, o verso 11, ele vai desconfigurar a ideia de que ele seria pai. Mas Mica trata ele como um jovem e como um filho. Amém? Verso 12, se ele recebeu uma carta convite, agora ele precisa tomar posse.
Então, foi a posse. Vamos ver como foi essa posse aqui, verso 12. A posse do levita ao ministério sacerdotal foi feita por Mica. Agora, a pergunta é, ele tinha autonomia para fazer isso? Né? Então, precisava da posse, e ele deu posse. Então, a ideia de consagração aqui significa encher as mãos. E ele fez isso, tanto na questão social quanto na questão religiosa. Finalizando esse capítulo 17, no verso 13, diz assim: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Olha a ideia de Mica. Olha a ideia na cabeça dele. Olha como ele interpreta, né? Como se ele estivesse fazendo tudo certinho, né? Tudo certinho. Então ele diz aí no verso 13: disse Mica, sei agora o negócio vai, né? Meu filho não era sacerdote, né? Não era levita, mas agora eu tenho um levita. Agora eu tenho uma igreja com os santos, né? Que a minha mãe motivou eu fazer, e agora eu tenho um sacerdote. Ele pode até dizer que estava orando e Deus mandou um sacerdote na porta da casa dele, né? Então, e aí ele diz que o Senhor me fará bem, ou seja, eu estou tranquilo com Deus. Ou seja, aqui tem uma ideia da questão das boas obras. Não é as boas obras? Eu vou ser abençoado porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu porque eu não estou roubando, eu nunca traí a minha esposa, eu pago as minhas contas e etc, né? E está vendo como ele quer agradar a Deus? Olha só, que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ou seja, ele está pensando que ele está cumprindo aquilo que a lei diz, mas ele está completamente equivocado. Por quê? Porque a idolatria assolava todo aquele santuário, que era a casa dele, e nem sempre quando sentimos consolo por fazer algo aparentemente correto, significa que estamos com a razão. Não é verdade? Então, Mica e a sua mãe, eles estão tentando servir a Deus com uma interpretação errada. Por isso que hoje, meus amados irmãos, acontece o que aconteceu aqui em Repartimento. E não é somente aqui. No Marajó, a gente vê absurdos. Absurdos. E o mais incrível, que pessoas não querem ler a Bíblia, não querem ir à igreja, mas, infelizmente, a teologia da prosperidade, como um câncer, invadiu a mente desse pessoal que prega um evangelho genérico, mas muito genérico mesmo. Então nós temos que ter muito cuidado. E aqui entra aquele verso que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quer ver um sintoma? Você sabe que o cristianismo ele é sintomático, né? Então quando você sentir o sintoma de não ter desejo pela palavra de Deus, ou seja, ler a palavra de Deus, sentir o desejo de não querer mais orar, de não vir à igreja, todo domingo é uma desculpa, né? Ou todo domingo a gente procura fazer qualquer coisa o dia todo, mas chega à noite, tem uma desculpa. Não, no próximo eu vou. Sabe o que é isso, irmãos? Um alerta. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, a fé de muitos esfriará. E a gente tem que ter cuidado com isso. Na realidade, a gente tem que estar cada dia perseverando para que a gente possa servir ao Senhor de maneira correta. E o capítulo 18 vai falar sobre a tribo de Dan, que também a tribo de Dan, ela está situada no norte, mas no norte eles não conseguiam conviver com os filisteus, né? E aí você vai ver que os filisteus, quem foi que destruiu os filisteus? Sansão.
Então, por isso que a ideia aqui é antes dos juízes. Então, eles vão procurar terra ao sul. E nessa caminhada, eles chegam aonde? Na casa de Mica. Né? Então, vamos ver aí o que aconteceu. Do verso 1 ao verso 6, nós vamos ver que a tribo de Dan mandou os espias, chamados danitas, ou seja, da tribo de Dan. Verso 1, naqueles dias não havia rei em Israel. Isso vai sempre se repetir. Por quê? Porque o texto quer mostrar que cada um fazia, que não tinha rei, que cada um fazia aquilo que achava melhor. Então veja aí, naqueles dias não havia rei em Israel, e entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Ou seja, a questão de Dan, eles tiveram a herança, só que eles não se agradaram da terra. Lembra que a ideia, Deus deu a terra e Deus ia ajudar eles para conquistar a terra? Lembra? E lembra que depois que Josué dividiu a terra, tinha 5 ou 7 tribos que já estavam na terra há muito tempo, mas estavam fazendo vista grossa. E aí Josué vai e dá uma cutucada neles, dizendo assim: gente, ó, vai conquistar a terra, Deus está convosco. Então, a tribo de Dan é uma delas. E aqui eles estão reivindicando como se a herança não tivesse para eles. Mas foi. Ok? Do verso 2 ao verso 6, nós vamos ver aí os 5 homens da tribo de Dan que foram para a casa de Mica. Eles reconheceram a voz do levita e consultaram a Deus para saber se eles estavam fazendo a coisa certa. É muito interessante porque esses homens, eles reconhecem o sotaque desse levita. Você já foi em algum lugar que alguém falou e você não, eu conheço a voz. Essa voz aí eu conheço, né? Foi o que aconteceu aqui. Provavelmente ele estava fazendo a sua devocional dentro da casa, né, de Mica, e eles estavam fora e eles ouviram e disseram: não, esse aí a gente conhece, né? Então, do verso 7 ao verso 10, nós vamos ver o relatório dos espias. Então, dispõe e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Então, o relatório foi esse, para a tribo de Dan. Disse: olha, dispõe e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa essa terra. É uma reprodução dos 12 que Moisés manda ver a terra, né? Então eles viram que a terra era muito boa, então eles se armaram para ir conquistar essa terra. E aí vem a resposta imediata da tribo de Dan, do verso 11 ao verso 13. Então subiram 600 homens de guerra, eles acamparam próximo de Judá, logo depois passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica, né? Novamente. E aí Mica, pensando que Deus, lembra que ele, no verso 13, que ele disse que estava tudo ok com Deus? Então veja só o que acontece com ele. A partir do verso 14 até o 31, os homens de Dan roubaram a imagem da casa de Mica e conquistaram a cidade de Laís. Então veja aí o que aconteceu. Verso 14, os 5 homens falaram para os seus irmãos sobre a casa de Mica. Tem uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Então, eles disseram: olha, ali tem uma igreja, tem deuses, então, né? E deu certo, porque eles consultam, né, o levita, e o levita diz: não, pode ir que está tudo bem. E eles conquistam, né, vê que a terra foi muito boa, deu tudo certo, e eles ficam com aquilo ali na cabeça. E aí, no verso 15, eles entraram na casa de Mica e roubaram todos os utensílios da casa e disseram para o levita. Aí no verso 19, se-nos, veja aí a proposta, se-nos por pai e sacerdote. Quem é que faz essa proposta? O pessoal de Dan.
A mesma proposta que Mica fez a ele. Olha só. Então, a proposta deles é: você quer ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Ou, no texto ele diz assim: olha, o que é que tu acha? É melhor ser um sacerdote de uma casa e de um homem, ou tu quer ser um sacerdote de uma tribo de Dan? Ele não contou conversa, né? É muito interessante esse levita, esse sacerdote aqui. Deixa eu fazer logo a aplicação aqui antes do final. Você já viu, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, nesse último capítulo que nós lemos, que ele estava em Jerusalém, uma das coisas que aí Paulo faz o voto de Nazireu. Ele faz todo o ritual, mas Paulo não negocia com a igreja de Jerusalém os princípios da salvação, que não é por meio da circuncisão, mas por meio da graça. Ou seja, ele faz o rito, mas o princípio ele é inegociável. Você percebe que esse sacerdote, parece que quando a proposta é boa, ele está dentro? No meio, infelizmente, irmãos, muitos pastores, eles não estão interessados, muitas vezes eles não estão interessados. Eu falo isso com muito pesar no meu coração, no meio batista mesmo, né? E alguns pastores que a prioridade não é a vontade de Deus, de ir para ali ou de vir para cá, se Deus está mandando ir para ali, mas é a proposta que a igreja tem para eles. Se a proposta não agradar, não vem. Não vem. Não vem. E nós vamos ver que isso, biblicamente, irmãos, não é bíblico. Porque se você está no centro da vontade de Deus, Deus assume tudo. Mas quando o homem está fazendo a sua vontade, Deus permite para ele aprender como é que acontecem as coisas. Esse sacerdote aqui, ele não quer nem saber. Ele serve a Deus, ele serve os ídolos, ele serve quem dá mais, né? A proposta melhor. E hoje não é diferente. Né? Hoje nós vamos ver que tem muita gente como esse cidadão que, sem um impedimento, ele abre uma igreja na casa dele. Simplesmente abre. Quem quer abrir uma igreja, você sai daqui, faz uma placa, coloca na porta da sua casa, igreja. Então hoje, dentro do Brasil, não tem diretrizes para alguém abrir uma igreja, não. Isso o que aconteceu aqui é a prova disso. E sacerdotes como esses aqui, que negociam os seus princípios e a palavra de Deus, tem muito hoje em dia, como tinha naquele contexto ali. Então veja aí a proposta no verso 19: sê-nos por pai sacerdote. Então a proposta é ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. O verso 20, então, se alegrou o coração do sacerdote. Olha só. Então ele disse: olha, eu estou prosperando. Eu era sacerdote de um, agora eu vou ser de uma tribo. E o verso 25: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Então Mica voltou para casa. O que foi que aconteceu? Quando eles tiraram os deuses da casa de Mica e já iam andando, Mica pegou o pessoal da casa dele e a vizinhança e correu atrás de Dan. E quando chegou lá, ele perguntaram: o que é que tu está fazendo aqui? Ele disse: não, vocês me roubaram tudo, eu não tenho nada, agora eu vou com vocês. Ele disse: olha, coloca a mão na boca e não fale nada. Porque no meio de nós tem o quê? Homens o quê? Homens de ânimo amargoso. Você já viu homem de ânimo amargoso, ou seja, homem de pavio curto? Tinha lá já em Israel. E aí a orientação que dão para ele é que ele volte para a casa dele, e ele voltou, e aí naquele dia talvez ele ficou pensando: rapaz, eu estava fazendo tudo certo e aconteceu tudo isso.
Às vezes isso não acontece na nossa vida, irmão. Às vezes a gente pensa que está fazendo tudo certo e de repente a coisa desanda de uma tal maneira e a gente precisa fazer uma reflexão para ver se realmente está certo, né? Aconteceu com Mica. Então isso é uma lição para nós hoje como cristãos, né? Amém? E aí a gente finaliza aqui no verso 27, 30 e 31, que é a conquista da cidade de Laís. E aqui a conquista dessa cidade não é por causa do próprio Senhor. Então veja aí, verso 30, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, olha aí o nome do levita, Jonatas, né, é o nome dele, filho de Gerson, o filho de Manassés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo, cativeiro babilônico. Ou seja, ninguém se arrependeu e foi parar como escravo na Babilônia. E assim foi a imagem de escultura feita por Mica. Estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló, onde estava o templo de adoração a Deus, que eles fizeram uma casa de adoração de ídolos. Lembra o que Jesus disse quando ele chega em Jerusalém? A minha casa não é casa de... É casa de quê? De oração. Né? Então, irmãos, a gente fica aqui com esses 2 capítulos e muitas lições para as nossas vidas. Né? A primeira lição é que nós precisamos todos os dias fazer uma releitura do nosso cristianismo. Como é que eu estou servindo a Deus? Eu estou servindo a Deus realmente como a Bíblia me orienta que eu sirva a Ele e não querendo negociar bênçãos diante do Senhor? Outro dia eu disse aqui, eu ainda tenho 5 minutos, bênçãos que Deus derrama na sua vida todos os dias como promessa. Você sabe quais são? Olha, hoje Deus já derramou, e não sei se você já agradeceu, mas se não, comece a agradecer a partir de hoje, todos os dias. Primeira promessa que Deus fez sobre as nossas vidas e que faz todas as manhãs, o que é? Ele renova a sua misericórdia. Então, todo dia a misericórdia de Deus é renovada sobre a sua vida. Quem vai ficar doente naquele dia, Ele deu em dobro a misericórdia dele. Quem vai fazer uma viagem, Ele dá uma misericórdia para aquela viagem. E assim por diante. Mas a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. O que é que Deus promete? Ele promete que vai guardar o quê? O nosso levantar e o nosso deitar. Deus promete o pão de cada dia que Ele nos dá hoje. Amém? Deus nos prometeu, e Ele está conosco todos os dias, o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. E sabe por que é difícil se relacionar com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele não negocia princípios. É mais fácil a gente se relacionar com determinados líderes, que é mais fácil negociar, mas com o Espírito não negocia não. Sabe o que Deus prometeu para você todos os dias? Perdoar os teus pecados, se confessares. Então a Bíblia está recheada de bênçãos para as nossas vidas. Amém? Uma outra lição nesse texto que a gente precisa destacar é que nós precisamos, como igreja do Senhor, a cada dia cultuá-lo. Cultuá-lo, que é exatamente a nossa devoção. Se você não tem, saia daqui com um propósito diante de Deus. De um HDL, dia, hora e local, para você e para a sua família. Por quê? Porque a devoção é o compromisso sincero e fervoroso a Deus, por meio de uma prática regular. Então nós precisamos fazer isso. Irmãos, a nossa igreja é aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Não espere
que o púlpito saia coisas do púlpito que você não está vivendo lá fora. Quando você começar a viver com Deus lá fora e o pastor pregar a Bíblia, aqui vai ter um feedback na sua vida. Você vai começar a entender como é que Deus está... Eu não gosto da palavra trabalhando, porque parece que Deus trabalha para a gente, né? Mas Deus, Ele quer agir sobre as nossas vidas. Uma certeza eu tenho, que Deus tem uma gama de bênçãos para cada um de nós. Mas Ele está dizendo assim, olha, precisa melhorar. Precisa melhorar. Quer ver uma coisa interessante? Você entende de Deus que você tem um ministério? A palavra ministério na Bíblia é trabalho. Qual é o seu trabalho no corpo de Cristo? Você precisa identificar isso. E você precisa fazer isso com zelo diante dele. E o corpo, ele vai começar a funcionar da maneira como Deus quer. Amém, meus irmãos? Então, próxima quarta-feira a gente conclui o livro dos Juízes. Amém? E nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que estudamos nesta noite, que nos traz grandes lições e reflexões. Abençoa a tua igreja, Pai amado, e leva cada um ao seu lar, e que possamos ter uma semana, uma continuidade de semana na tua presença. Que o Senhor abençoe cada um na proporção que cada um precisa. Graças te damos em nome de Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe e tenha aí uma noite abençoada. Amém.